Quem é você na escola? O garoto esquisitão que ninguém liga? Ou o garoto que faz até as professoras quererem estar perto de você? Bom, isso não importa na real, porque hoje eu vou revelar o melhor guia para você se tornar o aluno mais diferenciado da escola. Mas antes de começar, eu gostaria de saber qual ano da escola você tá? Ensino médio? Ensino fundamental? Ou já tá na faculdade? Deixa nos comentários, senão você vai tomar bomba. E não é aquelas que te deixa grande. Quando eu ainda frequentava a escola, a vida aqui na Terra era muito diferente. O bullying era praticamente uma regra, e se você fosse considerado o esquisitão da turma, você iria sofrer nas mãos dos caras chatos. Sorte a minha que a minha natureza não me fez o esquisito. Calma, não quero ofender ninguém. Na real, eu só quero ajudar. A verdade é que todo adolescente é esquisito. Então, vamos pelo menos tentar reduzir esse nível de esquisitice. Apenas seja normal, cara. E quando eu digo normal, não tente parecer algo que você não é. Sabe aquela pessoa que tem a personalidade mais moldável que massinha de modelar? Aquela com síndrome de protagonista, talvez, que assiste vídeos de personalidade no TikTok e se identifica. Tudo bem você achar esses vídeos legais, tá? Eu também acho. Só não tente agir como se estivesse no anime. Assista anime, fala sobre anime, mas não tente parecer com o Toji, cara. Agora, se você tiver o shape dele, aí é outra história. Mas não banque o Thomas Shelby no recreio. Não tente ser frio calculista, porque você só vai parecer um idiota. Geladeira e calculadora. Não use capuz durante toda a aula pra parecer o sombrio, porque isso não te faz misterioso. Na real, só te faz ficar fedendo. É sério, eu vejo um monte de moleque usando blusa de frio preta, com um capuz tampando o rosto, às 11h50 da manhã, cara. Voltando da escola a 32 graus. Será que é difícil deduzir que esse cara tá fedendo a cebola frita? Mas não me entenda errado. Eu não tô falando pra você ser o modelo ou a pessoa mais estilosa do mundo. Eu tô falando pra você ser normal. Use a roupa normal, sem intenção de parecer alguma coisa ou alguém. Ande sem intenção de parecer o Thomas Shelby. Explore o que você tem de bom de verdade. Pra isso, você tem que parar de olhar pros outros e começar a olhar pra si mesmo. E de novo, isso não é um ataque, é um conselho que eu tenho pros adolescentes do canal. A sua aparência importa. Eu sei que parece um assunto bobo e trivial, mas a real é que tem um propósito maior. E quando você entender o que eu tenho pra te dizer, você vai perceber que isso não só se aplica pra escola, serve pra vida inteira. A verdade é que a sua aparência importa sim, e na escola mais ainda, porque ali você tá num ambiente muito tóxico. Sabe aquela frase que você já ouviu umas 10 vezes pelo menos? Que ninguém tá olhando pra você, ninguém tá te julgando. Cara, nem sempre é verdade, infelizmente. Muitas pessoas sempre vão nos julgar. E tudo bem, isso fala mais sobre elas do que sobre você mesmo. Você não tem controle sobre elas. Na real, não importa o que você faça, porque sempre vai ter alguém te julgando. E ao mesmo tempo, também vai ter aquela pessoa que te acha interessante, carismático, gente boa, legal. Mas para atrair pessoas como essa, você precisa exalar uma boa aura. E essa aura não é difícil de conquistar. A primeira coisa é só você não ser um ceboso. Como assim ceboso, Jotes? A palavra ceboso já diz muito, né? Você olha pra pessoa e pensa, algo de errado não está certo. Pode ser pelo cabelo todo bagunçado, parecendo que acabou de sair de uma briga de mulher. Ou aquele bigode de escovar pinto que parece que ao mesmo tempo que tem pelo, foi desenhado pra festa junina. Ou então aquela barba que tá começando a crescer e fica aquele pentelho espalhado pelo rosto. Se você não tem barba, tira. Mas o pior nem é isso. É o maldito cheiro que exala debaixo do braço do cara. Cara, custa carregar um desodorante na mochila? Sério, eu tinha um colega na 8ª série que eu gostava muito de trocar ideia com ele. Só que na maioria do tempo eu preferia ficar longe, porque além do papo da hora, vinha um cheiro de cebola dos braços dele que, meu Deus... Sem falar do bafo de bosta que ele tinha. E sabe o que causa isso, cara? Casaco o dia inteiro. O cara ficava o dia inteiro com um capuz preto, achando que era misterioso, que tava abafando. Mas o que ele realmente estava abafando era as suas axilas. Você sua e nem percebe. Então pega essa dica, cara. Leve um desodorante pra escola. E toma cuidado com essa ideia de parecer sombrio e misterioso, usando o capuz o dia inteiro. Porque tudo que você vai conseguir é um CC dos brabos. E outra coisa que infelizmente nem todo mundo sabe. O que causa o bafo é a comida que fica entre os dentes. Então não negligencie o uso de fio dental. Senão você vai ficar conhecido como o famoso bafo de esgoto. Passe o fio dental como se a sua vida dependesse disso.
Desenvolva suas habilidades sociais. As suas habilidades sociais, como eu disse no último vídeo, definem se você vai continuar sendo só mais um ou se vai virar alguém que se destaca de verdade, seja na escola, no trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar da sua vida. E na escola isso é mais importante do que parece, porque na real, nem sempre o mais inteligente é o que vai ser mais valorizado. Muitas vezes quem se dá bem e quem sabe se comunicar, se conectar, criar presença, muitas vezes quem se dá bem é quem sabe se comunicar, se conectar, criar presença. Se você quer realmente se destacar, desenvolva habilidades sociais que a maioria das pessoas da sua idade ainda nem pensa em ter. E tem várias habilidades que fazem muita diferença, mas se eu pudesse escolher só uma para ter começado a desenvolver lá atrás, seria a comunicação. Se comunicar bem não é ser o mais falante, nem só saber falar bonito. O que importa de verdade é saber ser compreendido e entender bem os outros. E a melhor forma de treinar isso, se você está no colégio ou na faculdade, é tentar todos os dias ter pelo menos uma conversa com alguém prestando atenção de verdade. Por mais que isso seja muito simples, vai mudar a forma como você se conecta com as pessoas. Agora eu quero mostrar algumas coisas que aceleraram em 99% o meu desenvolvimento pessoal. A primeira foi buscar conhecimento em livro de desenvolvimento pessoal. E o primeiro livro foi esse aqui, ó, Linguagem Corporal. Esse livro mostra como o seu corpo comunica o tempo todo, mesmo quando você não fala nada. Além disso, você aprende como reagir em determinadas situações de acordo com a linguagem corporal das pessoas. Fica bem mais fácil causar uma boa impressão, mesmo antes de abrir a boca. O segundo livro foi esse, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sempre menciono esse livro aqui no canal. Inclusive, se você já leu, deixe nos comentários. Ele te mostra como lidar com as pessoas de qualquer tipo, desde colegas até seus professores ou futuros clientes. É um livro que te ensina a se tornar alguém que as pessoas gostam de ter por perto, sem precisar forçar. Outro livro que eu não tenho em mãos agora é Os 6 Pilares da Autoestima. Esse livro é muito importante. Ele não fala só de técnicas, mas de como se sentir bem consigo mesmo, o que é a base de qualquer boa interação. Depois que eu li esse livro, eu entendi que muita gente é tímida não por falta de habilidade, mas por uma insegurança silenciosa. Outra coisa que me ajudou a desenvolver as minhas habilidades sociais foi me expor mais a qualquer tipo de conversa. Sério, nada me ajudou mais do que isso, me colocar em situações sociais, mesmo que parecessem desconfortáveis. Se antes eu esperava ser chamado para conversar, hoje eu aprendi a puxar assunto mesmo do nada. Falo sobre livros, treinos, filmes, jogos, memes, coisas que eu gosto. O segredo é procurar um ponto em comum com a pessoa. A partir daí você percebe que não precisa ser engraçado nem perfeito, apenas seja você mesmo, seja real. Agora que você já entendeu como não ser o esquisitão, como cuidar da sua aparência e como se comunicar bem, chegou a hora de dominar o que realmente vai te destacar na escola, as suas notas. E antes que você pense, mas eu não sou inteligente, deixa eu te lembrar uma coisa. Notas altas não vêm da inteligência, vêm de estratégia. Mas se você continuar estudando de maneira medíocre, você vai continuar tendo notas medianas. Mas se você estudar como eu vou te mostrar agora, vai perceber que parece trapaça. Primeiro, para de achar que estudar é ler 1000 vezes o mesmo conteúdo. Você não precisa de mais esforço. Precisa de método. E o primeiro método é revisão espaçada. Anota isso aqui porque é ouro, cara. No dia da aula, revise rapidinho o conteúdo antes de dormir. No dia seguinte, relembre mentalmente só os pontos principais. 3 dias depois, revise de novo. Depois 7 dias, depois 15. Cada revisão é curtinha, mas fortalece a memória como se tivesse estudado 10 vezes mais. Segundo, usa a técnica de Feynman. É simples, pega um assunto da matéria e explica como se estivesse falando para uma criança de 5 anos. E explica como se estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Se você travar, é porque ainda não entendeu de verdade. Estuda de novo, aprende e tenta explicar de novo. Faz isso todo dia, com um tópico, e você vai assumir o lugar do professor em breve, eu te garanto. Se você aprender a usar suas manhãs, as primeiras horas, para ser mais específico, depois de acordar, o seu cérebro vai absorver muito mais. Então acorda, toma água, faça algumas flexões, encaixe 25 minutos de estudo logo cedo. Só que para isso você vai ter que acordar pelo menos 30 minutos mais cedo, né? Sem celular, sem música, sem redes sociais. Só você e a matéria. E você vai perceber que seu dia rendeu 500 vezes mais. Agora vamos falar de prova, que é onde a maioria se desespera. Aqui vão alguns hacks para você usar no seu dia a dia, que realmente funcionam. Eu fiz a prova do Enseja para concluir o ensino médio, porque eu parei de estudar quando veio a pandemia e foquei no trabalho e esqueci a escola. E uma coisa que ninguém sabe é que eu não estudei muito para a prova, e mesmo assim eu passei de boas. E eu tenho certeza que o que me ajudou foi uma técnica que eu usei. Essa técnica já é bem conhecida, pois eu mesmo vi no YouTube, mas eu vou compartilhar com vocês. Não comece pelo enunciado, comece pela pergunta. Essa dica me ajudou demais.
mais. Que em vez de eu ficar quebrando a cabeça e tentando entender o enunciado, eu simplesmente lia a pergunta, depois ia no enunciado e tudo começava a fazer mais sentido e ficar mais fácil de encontrar a resposta. Então pega essa dica e use realmente ela, porque não é brincadeira, ela funciona muito. Outra coisa, cara, se você se deparar com uma questão muito difícil, pule ela. Pule ela, responda as mais fáceis para você não gastar sua energia demais e chegar no final da prova não conseguir responder nem as fáceis. Outra dica é simular uma prova real em casa. Uma semana antes, pega uma prova antiga ou monta uma e resolve como se fosse para valer. Você vai treinar o seu cérebro para ficar calmo quando o dia da prova chegar. E o mais importante, cara, não seja burro achando que virar a noite estudando vai te deixar mais preparado. Dormir bem na noite anterior da prova é bem mais vantajoso do que mais 3 horas lendo um livro com os olhos caindo de sono. Bom, eu espero que esse vídeo te agregue de alguma forma, seja pelo entretenimento, seja por algum conhecimento agregado ou até mesmo pela motivação. E se você chegou até aqui, eu te convido para comentar alguma sugestão de vídeo para eu trazer nos próximos dias. E se você é novo nesse mundo de desenvolvimento pessoal e busca por ser mais focado, mais disciplinado e quer se tornar a sua melhor versão nos próximos 6 meses, eu tenho um e-book chamado Mentalidade de Campeão, que eu criei para qualquer tipo de pessoa que deseja mudar de vida. Eu vou deixar o link fixado nos comentários ou aparecendo no final da tela.